Eu quero que a gente passe agora da pauta, o que a gente acabou de descrever, uma situação geopolítica de um mundo em tensão, e trazer isso para a nossa cobertura especial das eleições nos Estados Unidos. Claro, tudo isso diz muito respeito a como o próximo presidente americano irá agir, seja ele Kamala Harris ou Donald Trump, que tem políticas muito diferentes em relação a relações internacionais. A política de America First, o que é descrito no Projeto 2025, do qual Trump se afastou oficialmente, mas que tende a poder pautar muitas das políticas públicas que podem estar em seu governo, é uma coisa que tem sido criticada como isolacionismo, mas não necessariamente o é. É, ao invés, uma postura onde os Estados Unidos tomam liderança global, ao invés de diluir as decisões para organizações multilaterais como a ONU. Enquanto isso, Kamala Harris e Joe Biden têm uma perspectiva para relações internacionais que visa muito mais a cooperação com parceiros e aliados, como eles tanto costumam dizer, e que tende a diluir as decisões, o processo decisório, em organizações como a ONU ou mesmo a OTAN, outros órgãos multilaterais. Pontuado isso, como eu disse, eu quero que a gente traga o foco para a eleição americana, mas quero trazer outro aspecto. Pessoal, a ONU discute questões sociais como a delicada pauta de gênero, e hoje tem um fórum muito importante, uma coisa que talvez vocês não vejam em muitos veículos de mídia, mas a WPATH, que é a referência mundial para diretrizes sobre ideologia de gênero, transição de gênero, etc. Essa delicada pauta, pode chamar como quiser, começou o 28º simpósio da WPATH, que traz diretrizes médicas sobre a tal transexualidade. Enquanto ela não é ligada à ONU, enquanto as publicações não têm um peso de lei ou de pressão internacional de um framework legal, elas são extremamente influentes no debate público nos parlamentos pelo mundo. E o que eu quero fazer hoje é que eu quero que a gente abra esse leque e traga para o debate nos Estados Unidos outro que pode também reforçar como essas políticas são adotadas mundo afora e entenda a posição dos candidatos nessa questão social. Então a gente faz esse pulo da geopolítica para a questão social e para discutir o assunto comigo eu trago o especialista em neuropsicologia Bernardo Schottges. Se o nome soa familiar, o rosto também talvez pareça para vocês. Vocês veem ele ao meu lado. Eu e o Bernardo somos irmãos gêmeos, mas o Bernardo é também um especialista em neuropsicologia. Ele tem estudado essa pauta há algum tempo. Ele também escreveu livros no campo da psicologia já publicados no exterior e ele também é consultor técnico para os artigos que a gente redige a respeito no Epoch Times quando envolvem questões médicas a respeito desse assunto e para o nosso conteúdo. A gente pode falar mais sobre isso depois. Bom, primeiro de tudo, para a gente fazer essa cobertura especial, eu quero te perguntar, Bernardo, explica para o nosso público qual a situação com a pauta de gênero nos Estados Unidos antes da gente pensar em como cada candidato lida com a situação. Aliás, tu me ouve bem? Consegue me ouvir? Sim, eu estou escutando. Boa Perfeito, noite para o público. Sim, a pauta de gênero nos Estados Unidos ela é uma coisa que tem tomado uma dimensão muito grande nos últimos anos. Desde os anos 90 tem se discutido essa capacidade de médicos para essas pessoas que querem modificar o próprio corpo para que pareça o sexo oposto, mas nos últimos anos o que está realmente chamando a atenção cada vez maior é a ideia de fazer esse tipo de procedimento em crianças. Então, a própria WPATH, essa organização internacional, ela recomenda, em alguns casos, bloqueadores de puberdade em crianças de até 9 anos, e a gente tem visto em vários estados americanos políticas que envolvem socialmente o uso de nome social de crianças na escola, o uso de banheiros mistos entre os jovens e também principalmente a capacidade da criança fazer procedimentos médicos ou da escola, por exemplo, mudar o nome que eles estão usando com a criança à revelia dos pais. Isso agora é legalizado em vários estados americanos e então tem se tornado um tema muito grande. Uma parte essa da educação e em outros aspectos secundários também nos esportes. Os esportes são uma parte grande de como é uma via para os americanos acessarem a educação superior, as universidades competem por atletas, e então está afetando também os esportes seriamente nessa questão. Em especial, tivemos algumas atletas de alta performance. Claro, quando você é um atleta, você compete a sua vida inteira, tem uma dedicação enorme, então, tanto pela desvantagem competitiva que elas teriam por ter um corpo que é fisicamente menos desenvolvido que um corpo masculino, mas também por exemplo, ter que dividir o vestiário com esses atletas que têm um, o corpo biologicamente masculino. E então isso também tem se tornado uma pauta para vários políticos, um tema de debate muito grande para o Congresso e também nessas eleições tem surgido agora.
Perfeito, perfeito. Perdão, houve um problema com o meu áudio, já resolvido. Eu quero que a gente entre agora, então, você falou sobre o Congresso, vamos tentar entender um pouco sobre a perspectiva de cada candidato e quão grande é isso na eleição americana, o quanto esse é um tópico de debate premente nos Estados Unidos, e a gente pode começar com o Donald Trump, porque, claro, pelo menos imagino, e pelo que eu tenho noticiado, é de fato o caso que os conservadores tenham um antagonismo a essa pauta, ao mesmo tempo em que pode haver esse antagonismo, é uma questão delicada em época eleitoral de como não marginalizar pessoas moderadas, indecisas, que tenham um carinho por essa pauta. Então, qual a situação agora com os republicanos e como isso está sendo lidado da perspectiva eleitoral? Certo. Então, para vários estados republicanos, eles tentaram colocar ou colocaram algum tipo de restrição a procedimentos de gênero um, que fossem pagos pelo Estado ou mandatórios ou regulados de alguma forma, especialmente em menores. Então, em alguns deles, pessoas de até 26 têm sido discutido se elas poderiam ou não realizar esses procedimentos. E, de fato, tem alguma indicação de que o cérebro não está completamente desenvolvido até idades mais altas, como os 25 anos. E, então, politicamente, esse é um tema que o Trump tem tentado trazer cada vez mais à tona, porque a ideia de que uma criança pode ir sozinha, talvez um menor de 10 anos, e conseguir acesso a hormônios, são hormônios muito pesados. Os hormônios que são dados para essas crianças para evitar ou atrasar a puberdade são as mesmas drogas que são usadas para castrar quimicamente pessoas que são acusadas ou convictas por agressões sexuais. E, então são drogas muito pesadas, é um tema que é muito sério, é muito diferente, por exemplo, defender o casamento gay, que é uma pauta que muitas pessoas moderadas, com tendências progressistas, vão achar que é muito importante para elas e que vão dissuadir elas de votar. Então o Trump, nos discursos dele, ele fala, a gente vai parar, ele fala gender madness, que seria a maluquice de gênero nos Estados Unidos, ou seja, banheiros mistos, pessoas biologicamente homens competindo em esportes femininos e também as questões nas escolas. A Kamala Harris, por outro lado, os democratas são as pessoas que atraem o público progressista. Claro, tem muitas pessoas que são homossexuais ou que são trans ou que são a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo que votam republicanos, porque elas se identificam com certas partes do Partido Republicano e que veem que isso não é um impeditivo para elas. Mas a tendência é que as pessoas que valorizam e que priorizam essas pautas votam nos democratas. E, historicamente, a Kamala Harris é uma candidata muito pró-LGBT. Na eleição de 2020, no Partido Democrata, ela, na verdade, tinha o título da pessoa, de todos que estavam concorrendo, ela foi a que primeiro apoiou o casamento gay. E então ela é uma candidata que tem um apelo muito grande para essa comunidade. Mas quando a gente fala de coisas como, por exemplo, procedimentos médicos em menores, isso é uma coisa que pode assustar ou dissuadir o voto moderado que vai votar nela. E para as pessoas que são mais, para quem a transição médica seria muito importante, e pessoas que são elas mesmas trans, que seriam uma minoria relativamente pequena do eleitorado, mas que teriam essa pauta como principal, as limitações que o Trump pretenderia, que o Trump quer advocar contra a disponibilidade de serviços, já vão ser o suficiente para afastar elas dele e levar eles para Kamala Harris. Então, na verdade, a pauta trans é uma coisa que a Kamala Harris não trouxe à tona na campanha dela. Ela tem ficado incrivelmente silenciosa, mesmo quando o Trump tentou trazer o tema e em um debate, se ele trazia isso à tona, ela não falou nada e até agora o site de campanha dela não menciona nada sobre isso. E então, basicamente, essa é a situação. O público conservador do Trump, essa certamente é uma pauta muito importante para eles. Para os pais que têm medo que a escola vá trocar o nome dos filhos deles, ou talvez que os filhos deles vão fazer procedimentos médicos sem eles saberem, ou pior ainda, como a gente tem casos registrados, onde os pais tentaram ativamente resistir a que as crianças deles fizessem esses procedimentos e perderam a guarda dos seus filhos adolescentes. Então, quando eles veem isso... Pera. Explica melhor. Então, os pais perderam a guarda dos filhos adolescentes. E o quão grande é esse fenômeno? Em quantos estados? Como é que é isso? A gente tem alguns casos relatados principalmente na Califórnia. Claro, como essas são pessoas de menor, a gente não vai ter, eles não vão ter seus dados publicamente divulgados. Então, a situação com esses procedimentos em crianças é que, em alguns estados, como a Califórnia, a criança ela pode ser retirada dos pais se o estado conceber que a saúde mental dela está sendo prejudicada por ficar em uma família que não apoia o processo que ela entende ser da sua transição de gênero. Essa criança é um
uma pessoa que nasceu biologicamente homem, mas ela se diz, sou uma menina. E então, digamos que ela tem 13, 14, 15, 16 anos, e os pais estão resistindo a que ela faça esses procedimentos médicos, e o Estado pode, na verdade, fazer uma intervenção, considerar esses pais como pessoas que estão sendo um detrimento à saúde mental dela, e, em alguns casos, levar ela para uma casa de grupo, como se fosse um abrigo, uma espécie de orfanato, e ela vai ficar, então, vivendo ali, e ela pode, nessas condições, prosseguir com tratamentos médicos de gênero. Isso aconteceu, temos alguns casos documentados. O Epoch Times, na verdade, eu acho que fez talvez a melhor produção sobre isso, o nosso documentário Transformação de Gênero, onde você vê a criança... Perfeito. Vamos fazer o seguinte, esse documentário, A Transformação de Gênero, é uma produção original da Epoch Times a respeito do assunto. O Bernardo, ele que cursou mestrado em neuropsicologia, foi o consultor técnico também para a tradução do documentário. Então, traz para a gente a informação, B, como é que a gente pode assistir o documentário, como é que o público pode ter acesso. Sim, é isso mesmo. Essa é a obra que, na minha opinião, é não só um dos melhores documentários de todos os tempos, mas um dos melhores filmes de todos os tempos, e ele está disponível agora, traduzido pela Epoch TV Brasil, a nossa plataforma de streaming. Então, ele está trazendo os principais especialistas no tema. A gente tem um amplo panorama histórico desde quando isso surgiu, nos anos 70, e a gente tem uma dramatização muito vívida, muito real, dos pais e das famílias que passaram por isso, e as mães contando em primeira mão o que está, de fato, acontecendo por elas. A gente vai estar colocando o link aqui no chat e na nossa descrição, e todos podem assinar e conferir com não só a jornada emocional extremamente profunda dessas pessoas, mas também todos os dados que estão documentando de uma forma muito cabal a realidade do que está acontecendo agora em várias partes do mundo. Bom, perfeito. O tópico é muito vasto. Eu te agradeço imensamente por ter trazido isso para a nossa cobertura especial de eleições americanas. Vou te dar o boa noite. Muito obrigado por ter tomado o tempo para nos atender, Bernardo. Muito obrigado, adorei vir. Perfeito. Eu vou pedir que a produção traga a câmera para mim. Para a gente encerrar a live, eu primeiro vou agradecer imensamente a todo e cada um que esteve conosco hoje. Foi um prazer e uma honra participar com vocês, mas fique conosco, eu quero trazer um informativo para você que quer conhecer o filme que o Bernardo citou, A Transformação de Gênero. A gente vai rodar o trailer na sequência, e para você que quiser assistir o filme completo, ele está disponível para nossos assinantes na Epoch TV Brasil, epochtv.com.br. Essa é a plataforma de streaming do Epoch Times no Brasil, onde você não só ganha acesso a esse e tantas outras produções, mas também permite que a gente continue fazendo nosso jornalismo aberto ao público, gratuito, aqui no YouTube, no site do Epoch Times e em outras redes nas quais a gente opera. Meu muito obrigado a todos, uma excelente noite, e conheça agora então A Transformação de Gênero, um documentário original do Epoch Times americano que a gente orgulhosamente distribui nacionalmente e trouxemos para o Brasil. Muito obrigado e uma boa noite, um bom final de semana a todos. Transgender. It's made very, very cool through the media. Through TikTok, through Reddit, through Tumblr, through Instagram, through Facebook, through Twitter, through their games, in their movies. Princess who came to your ball tonight was me. Why are they all doing this simultaneously? I am a former public school teacher of 15 years. Our public schools have changed. 5 years ago, there was no students that were identifying as non-binary. Gender fluid was not something that we even knew about. If I were to explore with a person about why they believe they're in the wrong body, my license would now be under threat. I told the therapist, I think I might be transgender, but I don't really know and I need your help. He affirmed me immediately. Immediately, she affirmed me as a transgender woman. These kids are getting put on puberty blockers like after the first visit, or they're just getting pushed through this pipeline of surgery. And then I felt down, I felt tired, I felt exhausted. My mom said I looked like a pale ghost. I started to become dysfunctional in just about every area of my life. Come to find out, I had 2 weeks to live. My daughter was in pain. She used to cry. She couldn't sleep. She couldn't concentrate after, taking these hormones. First of all, puberty blockers, it's a lie that it's reversible. The puberty blockers really put a hold on development. Doctors won't speak out. Very few of us will speak out. If you belong to a very large medical organization, they will threaten your job.
as one doctor gushed about how much the procedures bring in. It's a $1.5 billion industry for surgery alone. It's a political agenda being worked out. Kids are sort of a test subject. If you're going to look for anything in this country, you're going to follow the money because it will always tell you the truth.